Peguei, eu não peguei, mas a senhora Devine que eu chamava ali. Bom dia. Meu nome é Maria das Dores. Não. Nem eletricidade não tinha. Sabe por que eu não falo baixinho? De tudo nós plantávamos um pouco. Era batata, era milho, feijão. Minha mãe faleceu aos 36 anos. Meu pai ficou vivo com 40 anos. Porque meu pai não tinha condições de ter uma embarcação. Agradeço vocês virem na minha casa. O único que está vivo é aquele ali. Aquele ali está todo prontinho a trabalhar. Porque aqui não tinha nada, o transporte seria de canoa ou com aquela outra meia lanchinha que tem hoje. A gente ia daqui para Biguaçu, como eu disse para ti naquele dia, de pé, passava tudo por cima desses costão aí, dessa coisa ali, tinha uma ponte de madeira, a gente atravessava aquele rio ali, ia lá de pé em Biguaçu, eu ia, credo, quantas vezes eu fui, menina. Aqui chamava, antes era Biguaçu. Governador Celso Ramos tornou-se governador Celso Ramos quando tinha um governador Celso Ramos, né? A esposa dele queria vamos supor, um nome dele, né? Que era Ganchos, que era 3 ganchos, né? Ganchos, né? Era gancho. Aí ela botou aí ela queria criar um nome pro marido governador, eu acho que é assim a história, e colocou como fosse governador Celso Ramos. Passei pela ponte de Florianópolis. Passei pela ponte de Florianópolis de pé uma vez, eu e meu pai e meu tio com o saco nas costas, estavam fazendo a ponte, já estava levantado, estava fazendo as beiradas da ponte. Era um caminho assim, claro. Ali quando chegava no verão, uma hora da tarde, que nós ia para lá, 12h30, nós ia procurar as toças de capim para não largar o pé. Quente, pular aqui, pular lá, pular aqui, pular lá, para poder, onde tinha areia, era isso aí. A estrada foi feita na época com o prefeito Miguel Flor. Então eu ia fazer 13 anos, saí na escola de samba, o aterro da Bahia Sul, estava aterrando o aterro da Bahia Sul para fazer a rodoviária Rita Maria. Eu conto porque eu saí lá, me lembro. Então agora tu vê isso daí, saí na primeira escola de samba de Florianópolis, saí na escola de samba. Aí, eu não me lembro bem quando é que foi feita essa estrada não, mas já foi um bocado de tempo que ela foi feita. Não tanto, porque morreu 3 pessoas na praia do Antenor, afogados, né? O marido, o vento estava muito forte, ele encostou na praia do Antenor, a lancha tombou, as mulheres caíram na água e morreu afogado. E foi meu pai que foi buscar de carro de boi. Carregavam bolacha, biscoito daqui para Armação, pela picada que tinha aqui o caminho. Tinha um senhor aqui, o nome dele era Manuel Coelho, mas nós chamávamos de Seu Bielo. Seu Bielo, ele levava as costas. Às vezes vinha gente da Caíra, trazia peixe, a gente dava farinha. E trazia peixe. A eletricidade seria movida a querosene, no caso, eles traziam muita carne, no caso, porque é carne seca, que não tinha geladeira. E depois que passou essa estrada que atravessou para lá, acabou-se até o bugio. Eu acho que acabou-se o bugio aqui por causa do ronco dos carros. Tinha só uma escolinha lá na costeira. Aí nós ia na semana, um dia, 2, sair de cada meio-dia, que lá era uma hora. As professoras disseram assim, naquele tempo, que eu estou doente, aí precisava de um para comigo para a roça. Aí as professoras disseram assim, botaram o Lauro de manhã, o Lauri de tarde. Então controlava assim, um de manhã, o outro de tarde. Para um de manhã ia estudar, o outro ia para a roça comigo. Quando chegava de tarde, um ia para a aula, o outro ia para a roça comigo. As professoras fizeram esse controle para mim ajudar, porque eu era sozinha. Porque meu pai não tinha condições de ter uma embarcação, aí ele trabalhava com os outros. Só ia pescar quem tinha sua lanchinha. E só ia para a roça. Não, para a roça o senhor pegava um pedacinho de terra ali, plantava, a senhora Valdemar fazia farinha. Pegava outro pedacinho ali, roçava, fazia sua mandioquinha, o senhor Valdemar fazia farinha. Compreendeu? Eu ia para a roça, mas os meus filhos mais velhos, e nós plantávamos. Meu avô, quando chegou aqui, comprou bastante terra.
Então ele tinha essas terras desde a praia, pelo morro afora. Ele trabalhou, plantou a vida inteira com meu pai. E eu, graças a Deus, estou aqui ainda para falar com alguém e ainda a minha comida para comer ainda eu faço, graças a Deus. O nome do meu pai era Valdemar Vicente Pisa. Nasci ali no Campo da Bola, que aquele terreno ali era todo do meu pai. O nome da minha mãe era Basilícia Bertolina Pisa. Quando minha mãe morreu de parto, né? O nome do meu pai é Valdemir Correia, o nome da minha mãe é Delcide Souza. Minha mãe faleceu aos 36 anos. Meu pai ficou vivo com 40 anos, não casou mais. E começou a trabalhar na roça, vivia da roça, né? Trabalhava na roça e criou a gente tudo na roça. Ficou eu e a minha irmã a cuidado dele. Trouxe uma mudança num carro de boi. E ficamos aqui trabalhando na roça. Pesca não. Pesca eu nem entrava na lancha, tinha medo. Mas nós sempre fomos pescador, do avô como pai. Foi um agricultor meio pescador, mas foi mais para agricultura do que para pescador, porque ele caiu na água e sobreviveu por uma belisca, como diz o ditado. Ele virou a canoa, que é a remo, e aí ele jurou que não botava mais os pés na água. O pai era da agricultura, ele pescava também. Era dos dois. Primeiro eu fui da roça, aqueles tempos como era de menor, né, pequeno. E depois que a gente foi ficando maiorzinho, que tinha força para puxar um aparelhinho, aí caímos na pesca. Então ele foi para a roça. Foi para a roça e dedicou à roça. Aí o mar veio partir de 9 anos, 10 anos. Tudo menino, de 8 anos, 10 anos, 11 anos. Nós vendia muito para o seu Chico Fernando e também nós trocávamos, nós fazíamos muita troca, que nós ia daqui a Armação de pé comprar peixe. Pescávamos o meu tio assim, quando tirava uma semana para pescar, a pesca deles era espinhel, né? Na ponta da vigia, lá eles iam com a canoa rema. De pé, ou comprar, ganhar, pedir, entendeu? E trocava também por batata, rosca de polvilho, rosca de massa. Naquela época todo mundo era compadre. A maioria das pessoas aqui vivia do pirão e do peixe. Aquele lá era compadre. Aí eu dizia, ô compadre, tens farinha? Tenho, compadre, eu tenho uma galinha aqui, dava uma galinha. Mas assim, ó, uma coisa de luxo seria a carne, peixe, se comia peixe. Comia peixe grande, comia peixe pequeno, comia peixe tudo quanto é tipo. Ô compadre, eu não tenho peixe. Não, eu tenho peixe. Aí o outro dava uma verdura. E a canoa tinha muitos Canoa de 4 remos, né? De voga. de voga e de braço, de remo de pá. 2 lados de voga. 2 lados, 2 de voga. Se desse um vento, Tá vela. eles botavam a vela e vinha. Quando o vento era Aproado. aprovado para vir, eles botavam a vela e Tá, era vela ligeiro. demais. Mas eles quase remavam de voga, eles remavam, mas era o Mas aqui na pá. assim, O de mão era ligeiro, né? Ia em dois, um na frente e um atrás, tocar o pau. E era assim, se eu era o pai, tinha tinha o filho, aquele também, se meu filho batizasse o filho daquele ali, eu que sou o pai do meu filho, também eu era compadre. Eu agradeço muito a Deus, porque eu nunca precisei na casa de ninguém pedir um prato de comida para meus filhos. O engenho de farinha que tinha no município, só que nós lembramos 35 engenhos. Aqui na costeira são 4 engenhos que tinha. O engenho naquela época era tocada a boi. Nossa engenho é tocada água, nem eletricidade não tinha. Que aí nós pegava a mandioca dos outros, assim, você falando, tinha uma roça, queria fazer farinha por gasto, mas ele não tinha como fazer. Então ele dava mandioca para nós fazia de 5, 2. Nós tinha 2 e o dono da mandioca tinha 3. Eu pensava se nós tomávamos café azedo de manhã, com batata, e ia para o morro trabalhar. Aí nós voltava a meio-dia, o pai chamava daqui que estava de 2 dedos na boca, pitava. Tinha os compradores, que naquela época que nós fazíamos no princípio, tinha o senhor lá dos ganchos, o seu Henrique, era Henrique, que vinha aqui, eles pegavam 40, 50 sacos, ele ia para Santos com o caminhão, para pegar a carga lá, de peixe, coisa lá. Aí ele vinha aqui, comprava farinha e levava. Nós descia, chegava aqui, precisava que pegar uma comida boa, era inhame com café azedo, ou aipim, ou batata de novo. E açúcar não tinha, porque o açúcar que nós tinha era só aquele que fazia com melado, né? Aqui, e aí depois ele levava para os ganchos de carroça, quando peguemos a pesar em quilo, tudo em quilo, para vender em quilo. Enquanto era em saco, ele não vendia, só nós trabalhávamos aqui. Depois aí, quando passou a fazer em quilo para vender,
Aí nós pesava tudo em quilo, ele botava dentro da carroça e levava nos ganchos e vendia. Aí lá tinha os donos das vendas, compravam, né? Para deixar na venda para vender. E tinha o pessoal assim, comprava em casa para comer, né? É o seguinte, nós tínhamos uma dificuldade, nós tínhamos outro engenho de serra aqui em cima, e às vezes quando o cara fechava o tanque lá dele para tocar o engenho dele, faltava para nós. Porque nós comprávamos mandioca, nós desmanchava 10 mil quilos de mandioca por semana. É o que eu falei, como nós saímos, nós fomos para outra atividade, fomos trabalhar com vaca de leite, fomos trabalhar com porco, aí do engenho nós já fizemos uma granja na época, uma granja de frango. Vai ser as coisas, vai ser muito mais difíceis, do jeito que está indo, vai ser muito mais difícil. Muito. Até na pesca a gente já está vendo aí quantas coisas que já mudou, né? Ele vendeu o engenho. Aqui, ó, eles vêm aqui, às vezes a pessoa está ali com uma rede ali, uma redinha ali do postão para fora, eles vêm ali e colhem tudo. Porque não pode mais botar, porque não pode mais pescar, porque não pode mais fazer isso. Deus me livre se eles pegarem a nossa lancha ou a lancha dos pescadores, se não tiver documentação dentro. Ele leva preço, tem que ter tudo, tá tudo documentado, tem que estar tudo certinho. Se não tiver, ele leva preço. Eu acho assim, a pessoa às vezes não tem nem dinheiro para comer, que dá para fazer o documento. Quando não tinha boi, o pai botava nós a rodar. Era pesado, mas tinha que fazer. Ou faz ou não come. Porque o boi, ele botava o boi ali, vamos supor, 6 horas a rodar. Ou 8 horas. Aí o dono não queria mais que o boi tocasse mais aquele período. Porque o boi já estava cansado, tinha que descansar o boi. Aí a massa estava lá, naquele tempo e não tinha essa tecnologia que hoje tem. A massa mais azedinha, a farinha mais azeda, a farinha mais doce. Vocês têm como fazer, né? Mas naquele tempo não tinha essa prática aí. Eles forneavam então tinha que acabar aquilo ali. 12 balai de mandioca ou 16 balai de mandioca. A balai era grande. Um homem para botar nas costas tinha que ser 2. Um só carregava, mas era 2 homens para botar nas costas deles. Um dia, nessa que eu estou falando para ti, foi ali no engenho do Campolino. Eles eram com o padre, né? Aí nesse dia foi duro. Aí foi um dia chuvoso, aí foi chamado todo mundo. Foi eu, foi o meu irmão Jair, foi o Maneca, o nome dele é Eni, mas nós chamamos de apelido de Maneca, foi o Edil, foi o Devato. Aí entrava lá naquele bolinete ali dele e pau. Quando tonteava, cansava, sai 2, entra mais 2. E aquele bolinete de cevar, de fazer a farinha no forno, é mais leve, né? Aí ele fica levinho, então a gente ia levando direto. Aí a gente dava o tempo, nós fornemos não sei quantos balais. Aí, porque o polícia chegou lá assim, ocupado, o boi não vai mais não, porque o boi está cansado. Aí eles eram renegados, tá bom, compadre, eu furnei com meus filhos mesmo. E assim nós fomos. Eu me lembro que no mato do meu pai, hoje tem mais árvore do que antigamente. Tinha uma roça aqui. A gente plantava batata, o aipim, o milho, e tudo. A gente plantava, como eu te disse, nós trocávamos. Mais que eles plantaram, do meu avô, foi o café. Na ocasião nós plantamos 1.500 pés de batata lá. Teve uma malha que os macacos arrancaram tudo. Eu escalei muito peixe aqui nessa cachoeira. Vinha um senhor de lá, o nome dele, nós chamávamos ele de Madeira, ele ainda é vivo, lá de Coqueiros. Não, seu Madeira, friamberia, ele tinha uma friamberia e ele tinha uma peixaria. Então ele tinha friamberia e peixaria. Ele trazia as caixas de covina para cá, para aquela fonte, e nós estávamos desde manhã até a tarde. Uns tiravam escama, ou tinha 10, 20 mulheres aqui da nossa comunidade, né? Ó pessoal, uma turma vai tirando escama e até já vão escalando. A outra já vai cortando os espinhos, já vai botando. Nós fazíamos assim um grupo. Nós tínhamos uma cultura diversificada, né? De tudo nós plantávamos um pouco. Era batata, era milho, feijão, arroz. Nós plantávamos tudo isso aqui de arroz. Nós chegamos a plantar arroz no morro também, mas a maioria era vagem, né? E milho nós plantávamos muito. Não, mas os meus filhos ainda trabalharam bastante com meu pai. O avô Ney, o Anderson, trabalhou bastante, a minha irmã Rosimar, e a minha outra Andresa. Ela ia buscar mandioca com ele, ia buscar eu vou lá em cima com o vô para ajudar a tocar o boi. Buscar o picolézinho que chama, é aqueles pauzinhos pequenininhos que bota no fogão econômico. Aí nós chamávamos de picolé. Era tudo assim, os pauzinhos para botar no fogão econômico, né? Porque o fogão econômico não tem praça para segurar a madeira grande. E os fogão grandes que
que as outras casas tinham, pegava essa de meio metro, de metro que eu tô falando pra ti. O achão. O achão. Achão. Então, aí ela ia. Não, meus filhos ainda foram bastante, rasparam bastante mandioca, fizeram farinha com ele. Agora essa minha filha do meio aí, a Rosenilda, eu ganhei ela quase dentro do engenho, eu fiz 79 sacos de farinha com ele. Aí eles levavam lenha, eles levavam farinha, eles levavam empim, eles levavam abóbora. Isso aí tudo assim eu me lembro. Eu fiquei... Mas ele é um velho, mas ele tinha uma Mas o pai era força. forte. Ele tinha uma força, ele era trabalhador. Ligou pra ele, ele não tinha preguiça para cuidar de Ele gado. botava um molho de lenha nas costas com 50 achas, mas dessa grossura que se chamava de achão. Lenha rachada. Ele com 80 anos ainda foi no mato buscar um molho de cipó. Desse cipó que eles chamam que é escada de macaco para diabetes. Mas eles não cobravam, eles davam um trocado para ele ia buscar. Meu Deus, era gente. Escada de macaco. Porque tem três tipos desse cipó no mato. Então é um só que é o verdadeiro cipó de diabetes, do remédio. Os outros faz mal. Então eu sei qual é, porque eu aprendi com ele, ela mostrou para mim, ele é largo. O cipó da diabetes ele é largo. Ele tem uma escadinha. Uma escadinha, igual que botar as pegadas do macaco, já tinha. Certinho. E depois que eles vieram para baixo, meu pai cortou tudo, fez tudo terreno de mandioca. Só que assim, ó, tudo que era plantado aqui seria levado para o mercado público. Um senhor aqui do Iguaçu que comprava toda a produção nossa. Nós comprava no comércio dele para nós comer, que era chamado seu Chico Fernando. Como eu falei, que nós não tínhamos condições de ter uma embarcação, então a única alternativa de ganhar alguma coisa para comer tinha que ser na roça, porque não tinha onde comprar. E Florianópolis não podia ir. Ia, mas uma vez a outra de lancha, né? Quando tinha alguém que pegar pescaria para levar lá. Senão não tinha condições de ir. O seu Chico Fernando de Biguaçu, ali com a filha, Dona Georgina, eles compravam saco de farinha, saco de café e carregavam. Podia que levar para levar 60, 70 sacos de farinha, 40, 50 sacos de café. Nós, na verdade, colhíamos o milho e guardava, nós pegava as melhores espigas, a semente. Nós já quando derrubava uma roça, que era na grota, a gente não derrubava muito, e quando tinha corpo de água a gente deixava os paus para assombrar, porque você sabe que a gente já tinha ideia, a gente já sabia que um corpo de água, se tirasse o sombrio dele, também ele ia secar muito, e as águas que nós usamos, né? Ele capinava toda a roça e ela juntava o cisto. Todo mundo fazia isso. Se não sabe, roçava assim por baixo, tacava fogo. Depois cortava a madeira, se vendia. Era o meio de todo mundo fazer isso. Aí ele, bem no meio da roça, ele fazia os montes ali mesmo, apodrecia, pegava fogo. Não, já do baba terra, não é isso? Ele fazia tudo feio assim, ó. Ali é que foi impedido de coisa, porque ele roçava e fazia fogueirinha. Cada um tinha o seu rancho, tinha mais ou menos 15 ranchos. Aí depois foi vindo o tempo, o pessoal foram vendendo, os turistas foram comprando, e foi indo, aí passemos lá para a costeira, e lá da costeira também foi indo e ficou tudo danado. Depois de muito tempo, eu resolvi sair do campo, eu mais alguns dos irmãos, e fui trabalhar na segurança de banco. O restauro, trabalhou bastante no restauro delas. Quando eu cheguei no Ratona ali, não tinha casa nenhuma, só tinha ali a cadeia, embaixo ali, e ele ali não tinha aquele arco ali. Eu fui cozinheira deles. Não, aí a roça fomos perdendo o rumo, porque fomos para Santos. Mas nunca deixei o meio rural. Eu trabalhava noites alternadas, fora de horário comercial do banco, onde eu, nas minhas folgas, nós estaríamos aqui trabalhando. Aí depois veio meu pai, minha mãe a falecer, ficou eu e meu irmão trabalhando em sociedade aí, dentro do mesmo sítio. Nós chegamos na época aí de nós ter 23 vacas leiteiras, fora touro, cavalo, bezerros e também porco, quase 200 porcos no curral. Então, aí foi quando o IBAMA deu em cima das pessoas que fazia mais esse tipo de fogueirinha, porque lá em cima eles não iam ver a fogueirinha, né? Mas cá embaixo se via fogueirinha, né? Porque embaixo aqui era tudo limpo, não era essa matagal aí. Foi quando agora a época, né, do IBAMA, como a gente diz, né, que pegou a Inhate Meirinha e disseram que essa área daqui era reservada. Minha roça eu só colhi daquele ano
A roça que eu tinha derrubado, que plantei, aí nós plantamos, cuidamos, colhemos. Depois pronto, a lenha para farinha e depois nós só comprávamos. Aí a mandioca aí nós passamos só a comprar. O morro aqui ninguém podia mais derrubar. E a gente foi crescendo e achava que lá fora poderia ter um mundo melhor. É o que eu falei, nunca ajudou nós em nada para que pudesse, não, isso aqui vamos fazer para ajudar vocês. Mas eu não culpo dizer que foi tudo órgão do governo que correu com nós. Eu não falo isso aí para ninguém. Eu falo assim, que faltou incentivo. Ele levou uma bronca muito ruim. Ele levou uma bronca, poderia ter sido preso. E depois daquele dia em diante, ele nunca plantou mais nada. Tinha, realmente. A proibição tem, porque nós derrubávamos isso aí a machado ainda, manual, para nós plantar, nós fazíamos queimada. Hoje, se nós fazermos uma queimada aí, vocês sabem o que acontece. A gente foi ficando com medo, essa proibição, que ó, não pode fazer isso, não pode, e a gente, por falta de informação, talvez, ou por falta da gente, é o que eu falo, conhecimento, a gente ficava com medo, não, vamos arrumar outro rumo na vida. Mas nunca deixei o meio rural, nunca. E ele foi lá no morro, tirou a enxada do pai. O pai estava plantando e ela disse, o senhor vai embora. Se amanhã nós chegar de volta aqui, o senhor tiver com a enxada na mão, nós vamos prender o senhor. Não sabia conversar com as pessoas. Eles chegavam e iam entrando pela roça dentro, já iam tirando tudo da mão, ele vai embora. Aí ela assim, ó, amanhã nós vamos passar de novo. Se o senhor estiver aqui plantando, nós vamos levar o senhor preso. Ele veio para casa e ficou triste, você deu um ânimo, desânimo, perdeu, e a roça encheu de mato, e ele não ligou mais, foi indo. Aí só plantava por aqui pela beirada, por aqui, por ali, não subiu mais pro morro. Aí ele pegou, acho que o pai tinha 73 anos. É isso mesmo. Em 72, 73 anos fazia, ele ficou triste, ele virou a pensar, ficou triste, pensativo, aonde que ele adoeceu, sabe? Aí ele pegou e disse, meu Deus do céu, eu com essa idade toda, criei os filhos na roça, né? Me casei na roça, me criei os filhos na roça, e agora eles com essa idade toda vêm me proibir de eu plantar uma espiga de arroz, uma batata doce. Aí ele pegou, ele se desanimou, né? Aí vivia só, ia sentado, desanimou, ficou doente. Estou aqui para ti, ó. Eles pegaram meu pai sozinho, tá? Porque se eles tivessem pegado meu pai na minha frente, o caso não tinha ficado assim. Eu tinha carteira com 14 anos, chegou um barco aí que era um meu tio, eu trabalhava lá de mestre. Chegou aí, quer ir para Santo, eu vamos embora. Eu queria era comida, mas não tinha comida, e salário. Eu queria era quando eu sabia que tinha comida para comer. Aí eu ia. E fomos todos, a família toda, fomos tudo. Primeira família aqui da costeira a ir para os barcos lá em Santos, fomos nós. Foi a família do Sr. Geraldo, foi o Anildo, o Azul, e mais uns 2 ou 3 aí. Quando eu cheguei lá, que eu me vi embarcado, que eu me vi só gente estranha, e ainda enjoando no mar, era de soluçar. Era chorando e soluçando. Aí quando eu cheguei lá também no começo, eu fui lá no estaleiro do barco, cheguei lá, os caras estavam soldando, né? E eu não sabia o que era solda. Aqui não tinha luz. Aí achei bonita aquela solda lá, fui lá olhar. Sentei lá e fiquei olhando lá, tava todinho, o cara soldando. Pegou tudo, ele mandou lavar com açúcar, com bastante água de açúcar, lavei tudo à noite, eu não dormi, quando foi de dia eu fui na farmácia. Aí lavaram e coisa, aí contei a história para ir lá. Aí disseram, o cara foi maldoso, você é uma criança, como é que ele pôde deixar você ver isso aí? Por isso, quando o povo fala que a minha casa está invadida pela floresta, né? Que hoje a gente não pode cortar um pauzinho ali no terreiro, porque antes podia, e hoje não pode. Compreendeu? Que agora não pode mais cortar um pau, não pode mais plantar, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Nós pagamos imposto isso aqui em dia. Somos cidadãos, somos brasileiros. Plantamos para comer, e se a gente não plantar, a gente vai morrer de fome? A gente não pode mais plantar uma batata doce, não pode plantar uma empina, não pode plantar mais nada, porque tudo ele não pode, vai plantar debaixo da cama. Então pouco aprendi a ler, pouco aprendi a escrever, mas a vida me ensinou muito, aprendi muito.
Meu nome é Maria das Dores, sou filha do seu Valdemar Pisa. Meu nome popularmente, como me chamam, de Vavo. Obrigado também. Meu nome é Sabiote. Meu nome é Onélia, né? Como eu disse, eu já sou a filha do seu Valdemiro Correia. Trabalhava na roça, chamava ele de Miro. Meu nome é Jadir Gabriel Pontes, o pai é Gabriel Francisco Pontes, a mãe é Dalva Santos Pontes. Desidéria Maria Furtado.